Godzilla Minus One não é só um filme de monstro qualquer. Aliás, se você tirasse o Godzilla da história e substituísse ele por qualquer outro elemento devastador de catástrofe, como a guerra, né, ainda assim a história continuaria tão engajante, tão emocionalmente avassaladora quanto ela já é. Mas adicionar um lagartão gigante que cospe fogo atômico pela boca só torna a coisa mais legal. E eu vou jogar mais algumas hipérboles aqui. Godzilla Minus One é simplesmente o melhor filme do monstro japonês desde o seu surgimento em 1954. Ou pelo menos o melhor filme da versão séria que surgiu naquele filme inicial do Ishiro Honda, né? E que depois foi levada para uma direção mais galhofa, mas também divertida. Inclusive é curioso que seja a versão americana do personagem que esteja atualmente carregando essa tocha da zoeira, né? Esse lance de lutinha de monstros, sendo que eu também tenho um carinho muito grande pelo Godzilla de 1997, como ficou claro num dos meus primeiros vídeos aqui no canal defendendo aquele filme. Mas no Japão a coisa tá séria. Depois que Godzilla Final Wars encerrou a fase galhofa em 2004, com uma explosão de pirotecnia que colocou todos os monstros das várias décadas anteriores para brigar, a Toho, a produtora japonesa por trás da franquia, só retomou esse personagem em 2016 com o filme Shin Godzilla. É um filme que praticamente faz um remake do original, se concentrando no potencial destrutivo do monstro e na união das várias esferas da sociedade e do governo japonês, focadas em derrotar a criatura sem que isso signifique lançar outra bomba atômica no país, algo que seria incrivelmente doloroso e que, obviamente, é a primeira sugestão dos americanos. E a força daquele filme tá no reconhecimento de um trauma coletivo que ninguém quer vivenciar de novo, né? E justamente por isso se torna tão empolgante ver o povo se unindo não para causar destruição de algo, mas para evitar a destruição deles mesmos e do espírito da nação, né? Um espírito tão duramente reconstruído desde o fim da guerra. Só que o filme é contado a partir de um ponto de vista bem coletivo, né? São vários os personagens que tomam a frente da trama e formam comitês de gestão de crise num estilo quase documental. E eu acho que isso acaba tirando um pouco da força que uma jornada pessoal poderia trazer para o filme, embora eu não acho que isso seja um problema, né? Eu adoro a proposta mais pé no chão e descentralizada de Shin Godzilla. Mas Godzilla Minus One dá esse passo a mais e entrega arcos de personagem muito fortes, fazendo algo que pouquíssimos filmes da série conseguem fazer bem, que é simplesmente te fazer sentir pelos humanos que estão ali correndo dos monstros, né? Pensando bem, acho que nenhum filme consegue fazer isso bem, com exceção desse aqui. E ele alcança isso através de uma decisão muito importante, que é de fazer uma reflexão sobre a vergonha da nação. Vergonha por terem perdido a guerra, por terem sido incapazes de se defender de forças tão devastadoras aí quanto as bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki, né? Vergonha, inclusive, dos seus próprios conterrâneos, algo que acaba se manifestando aqui numa procura por culpados, num ataque àqueles que deveriam ter se sacrificado para garantir a vitória japonesa, na diferença entre covardia e sensatez e por aí em diante. E essa vergonha é muito bem explorada na história do protagonista, o Koichi, interpretado pelo Ryonosuke Kamiki, que carrega o peso do mundo nas costas e se torna o eixo principal em torno do qual todas essas temáticas são trabalhadas. E reparem que eu vou focar bastante na trama do Koichi e dos outros personagens ao longo do vídeo, o que mostra mais uma vez como eles são o grande destaque do filme, né? E para isso vale o aviso de spoilers para a gente poder discutir alguns detalhes. Então, se você não viu, assiste lá, se divirta, se emocione e depois volta pra cá. Bom, Godzilla Minus One começa num gigantesco pé direito, literalmente, estabelecendo um ponto de partida muito interessante para o Koichi. Ele é um piloto kamikaze que não teve coragem de cumprir a sua função e que vivencia um ataque do Godzilla que dizima ali quase todos os seus colegas mecânicos, porque ele, de novo, não tem coragem de metralhar o monstro com a arma do seu avião, né? Por medo de morrer e tudo mais. E aí quem morre são os seus colegas. Numa cena que é selvagem, e aí eu destaco a decisão muito inteligente de diminuir o tamanho do Godzilla, fazendo com que a sua presença seja muito mais ameaçadora porque ele está mais próximo dos personagens. Pensa assim, né? Quando o Godzilla é imenso, você vê ele devastando cidades e os seres humanos são tão pequenos que eles viram umas formiguinhas ali meio insignificantes, né? Mas quando o monstro é menor, os seus ataques são muito mais grotescos, porque dá pra sentir cada mordida, dá pra sentir cada golpe do bicho ali nas pessoas, né? É tipo o Tiranossauro de Jurassic Park, que mete medo por ser uma criatura fisicamente próxima, capaz de olhar na cara dos personagens e criar essa intimidação bem direta. Mesmo depois que o Godzilla toma uns anabolizantes atômicos aqui, ele cresce,
mas ele permanece proporcionalmente tangível. E eu acho que isso continua sustentando essa relação de proximidade que melhora a qualidade da ameaça que o povo está enfrentando. Aí o Koichi retorna a Tóquio e encontra o seu bairro completamente devastado, encontra a inimizade dos vizinhos que sabem que ele não cumpriu seu dever de se matar para defender aquelas pessoas, e ele acaba acolhendo uma jovem garota chamada Noriko, que cuida de um bebê que nem é seu. E eu gosto muito de como se estabelece essa pequena família improvisada e dividida por um caráter bem oposto. O Koichi, que é definido e assombrado pelo seu egoísmo, pela sua culpa, sua vergonha, né? E a Noriko sendo a personificação do altruísmo, da virtude, da disposição em cuidar de uma outra vida, mesmo que a dela esteja tão necessitada quanto. Aliás, a escolha do nome Noriko me faz pensar na trilogia clássica do cineasta Yasujiro Ozu, protagonizada pela atriz Setsuko Hara, que interpreta nos 3 filmes uma personagem chamada Noriko também, e eu trago isso aqui não porque o Ozu tem alguma coisa a ver com Godzilla, já que ele é considerado um mestre do registro do cotidiano japonês, e a gente nunca viu Godzilla sentado num tatame tomando chazinho, né? Mas a Noriko desses filmes é uma personagem definida pelo seu caráter de bondade, pela forma abnegada como ela se entrega ao cuidado dos seus familiares, e eu senti um toque de homenagem a esse jeito de ser na Noriko aqui do Godzilla, que é uma luz ao redor de toda essa escuridão depressiva do Koichi. Só que mesmo com esse fardo emocional, o Koichi se torna um chefe de família, ele passa a sustentar essas pessoas e começa a trilhar um caminho de redenção que ele mesmo não reconhece, né, ou não aceita que mereça, e esse é um arco de personagem muito contagiante que o filme oferece e que vai se desenrolando de formas surpreendentes quando a situação se torna ainda mais dramática por conta da presença do Godzilla. À medida em que o monstro ameaça destruir as vidas japonesas que mal tinham começado a se erguer de novo, o Koichi precisa enfrentar esses fantasmas do passado e encontrar alguma razão para continuar existindo, né? Algum combustível para lutar, tanto por ele mesmo quanto pelas pessoas ao seu redor. E é muito legal como ele começa a fazer parte de uma pequena comunidade ali, trabalhando como caçador de minas submarinas num barco, junto com outros personagens que são muito adoráveis e também muito bem delineados. Você tem o professor excêntrico, o capitão do barco que lutou na guerra, o garoto que não lutou na guerra e tem uma visão romantizada do confronto. E as cenas que envolvem essa pequena tripulação no seu barquinho são muito boas. Elas trazem um humor na medida certa, que chega até a referenciar o Tubarão do Spielberg, né? E aquele clássico momento, vamos precisar de um barco maior. Mas principalmente é bacana como se estabelece um senso de rotina à medida em que os anos vão passando e esses personagens vão se tornando mais próximos, né? Mesmo que o Koichi continue mantendo uma barreira entre ele e todo o resto do grupo, impedindo seus amigos de acessarem o seu íntimo, né? Inclusive de ajudar a curar as feridas que ele tanto mantém ali dentro por uma penitência autoimposta mesmo. O grande catalisador desses relacionamentos é um ataque brutal do Godzilla na cidade, que sai devastando tudo pelo caminho sem um motivo muito específico, né? Evocando aquele lance da força incontrolável da natureza, ou a metáfora sobre a guerra e a falta de razão que envolve a perda de tantas vidas em tão pouco tempo. Vale dizer com uma referência maravilhosa aí a um dos temas clássicos do Godzilla na trilha sonora. Mas enfim, a situação rende uma cena de destruição majestosa e também muito traumática para os personagens, envolvendo aí aquele famoso sopro atômico azul do Godzilla, que é realizado aqui de um jeito absurdamente catastrófico e que quase vira uma obra de arte em si mesmo, né? Pelo nível quase expressionista de destruição gráfica que toma conta da tela. E ainda assim, o elemento humano tá lá, puxando a gente para o que os personagens estão sentindo, algo representado na cena agoniante que envolve o Koichi gritando em vão pro Godzilla, enquanto uma chuva escurecida pelo misto de fumaça, poeira e lama tá manchando seu rosto ali, totalmente entregue pro desespero. O Scorsese diria, isso é cinema. Tá ficando velha essa piada, né? Eu vou parar de usar. Esse ponto crucial e dramático na história vai impulsionar os personagens a um questionamento fundamental e completamente ligado ao trauma do fim da Segunda Guerra nesse país. Será que o japonês simplesmente não pode sonhar em ser feliz? Será que todas as suas esperanças vão estar sempre atreladas à ansiedade de uma destruição em massa iminente, né, que vai continuar sempre espreitando a nação, observando de longe, procurando surpreender o povo com mais tragédia? E repara como esse sentimento não precisa do Godzilla para ser trabalhado, né? Como o monstro gigante só tá aí para aflorar
um medo muito real que tem raízes históricas e verdadeiras no Japão e que se torna bem trabalhado aqui por se manifestar através de um personagem tão atormentado quanto o Koichi. Quanto mais ele se enterra na culpa e na vergonha que sente, mais ele continua sendo paralisado por esses medos, o que impede ele de realmente fazer o que precisa para proteger as pessoas que importam na sua vida. E daí o evento marcante na cidade coloca o Koichi de novo em movimento, só que agora movido por um sentimento de vingança, que também não é um sentimento sadio, mas que proporciona um bom conflito a ser resolvido no ato final do filme. Pensando no arco de personagem do Koichi ao longo da trama, existem vários passos que o personagem precisa dar para encontrar uma solução, né? E esses passos são muito bem distribuídos na estrutura do roteiro, sendo a superação da vingança uma das últimas etapas dessa jornada, depois que ele já abandonou a letargia depressiva, por exemplo. Mas é legal que exista uma separação entre as motivações ainda problemáticas do Koichi e o sentimento muito mais bonito por trás dos outros personagens. Acontece uma grande reunião entre diferentes categorias da sociedade, empresários, mecânicos, engenheiros, pescadores, até militares, né, se juntam ali no meio disso, com o intuito de vencer o Godzilla da forma menos destrutiva possível, com a menor quantidade de perdas humanas. E eu adoro que Godzilla Minus One dê continuidade a esse sentimento que estava presente no filme anterior, de que a vida humana, mesmo a vida humana individual, ela é um dado importantíssimo a ser considerado quando se pensa numa batalha, num plano de ação, num esforço coletivo, né? A sociedade japonesa se une aqui não como governo, mas como uma comunidade de pessoas iguais que decidem agir de forma voluntária. E mesmo o sacrifício provável dessas pessoas só é válido, só é considerado uma opção viável se ele for escolhido pela pessoa que está se sacrificando, e não decidido friamente por generais militares ou líderes do governo. Isso reflete perfeitamente o arco do Koichi desde o início do filme, quando ele começa a história se recusando a ser o que um piloto kamikaze precisa ser, ele se recusa a gastar sua vida numa guerra já perdida, movido pelo medo, pela covardia, né? Ou até pela racionalização mesmo que egoísta. Daí ele volta atrás e decide ser um piloto kamikaze de verdade na batalha contra o Godzilla, já que os sentimentos de vingança e culpa estão dominando as suas intenções. Isso também não é uma coisa legal, né? Porque, dentre vários outros motivos, ele estaria deixando para trás uma família que sentiria muito sua perda e porque a sua vida em si mesma já tem valor o suficiente para continuar existindo. E através dessa comunidade de cidadãos que querem que todo o povo japonês saia disso vivo, mesmo que essa seja uma esperança até ingênua, o Koichi vai finalmente conseguir se perdoar e aceitar que ele também tem direito à vida e à felicidade. Sério, é maravilhoso como existe uma atmosfera de preservação da vida dos personagens no ato final, que torna a perspectiva de que qualquer perda humana ali, mesmo que seja dos figurantes, já seria bastante sentida por todos, incluindo a gente que está do lado de cada tela. Com isso em mente, eu acho que a estratégia final para derrotar o Godzilla é muito divertida e muito inteligente. Ela deixa de ser aquela coisa americana de simplesmente explodir o inimigo com o máximo de bombas possíveis, né? E vira algo movido pela pesquisa, pelo conhecimento científico, pelas habilidades de diferentes profissões trabalhando juntas numa cooperação bem emocionante. Nessas horas eu sempre penso que youtubers e críticos de cinema seriam absurdamente dispensáveis numa situação dessas, né? Mas enfim. É claro que a sequência toda envolve algumas reviravoltas, alguns perrengues que acabam fazendo o Koichi ser uma figura central nesse plano todo, né? O que leva a um desfecho que junta todas essas ideias num momento incrível de catarse coletiva, aí, de validação desse sentimento a favor da vida, desse arco anti-kamikaze do protagonista. Aliás, o avião pilotado pelo Koichi nesse final também traz uma carga simbólica interessante, né? Ele é um modelo chamado Shinden, que foi um protótipo super avançado feito no finalzinho da guerra e que nunca foi usado em combate, né? Fazendo com que a sua atuação decisiva aqui nesse final de Godzilla simbolize bastante essa segunda chance para o povo japonês, né? Uma nova oportunidade de reverter aquela derrota tão amarga, literalmente dando asas a um instrumento de vitória que na Segunda Guerra Mundial não pôde ser utilizado. Qual é o ponto disso tudo, né? O filme termina celebrando o sentimento de sobrevivência do Japão e recompensando o protagonista pelo seu abandono da penitência autodestrutiva. Inclusive é um alívio que o ato final recuse aquelas cenas clichês de personagem que você não se importa se sacrificando pelos outros, né? Existe uma preservação dos personagens secundários aqui que eu acho que só melhora o discurso anti-fatalismo, evitando aquele fetiche de filme de guerra que fala que está combatendo a violência,
violência, mostrando mais violência. No final, o Koichi se entrega para uma vida plena que ele se negava a viver antes, né? E eu acho que esse final é de uma beleza, é de um sentimentalismo também, assim, que eu abracei com tanta força quanto o personagem, mesmo que esse final exija um pouco de suspensão de descrença, né? De abandono da lógica dos fatos. Sei lá, essa grande meditação dramática sobre a existência humana não precisa estar o tempo todo ancorada na realidade, e eu gosto que o filme se permita algumas dádivas de felicidade depois de tanto sofrimento. Isso até supera o meu incômodo com um pequeno gancho no final para uma possível sequência, estilo cena pós-créditos da Marvel, né? Que eu acho bem desnecessária, mas que também é uma cena que vem e vai sem muito barulho, né? Então, sem problemas aí. Olha, eu adorei Godzilla Minus One, eu adorei como o filme trabalha os seus personagens ao redor de um tema em comum, como esse tema está intrinsecamente ligado aos traumas japoneses e como tudo isso existe sem culpa, sem vergonha, dentro de um filme de monstro, né? De um filme de gênero perfeitamente construído em cima de um personagem tão clássico do cinema. Com uma direção afiadíssima do Takashi Yamazaki, um elenco super carismático, um design de produção muito rico que força os seus personagens a habitarem os escombros de uma cidade devastada tantas vezes e que tira dessa mistura toda uma história absolutamente humana e emocionante. Sério, eu gostei muito do filme mesmo. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Godzilla Minus One, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.